Gabigol no Corinthians em 2024? Pelo menos é o que garante Neto, apresentador do programa Os Donos da Bola, assegura que Mano Menezes já fez a solicitação aos dirigentes alvinegros. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e conta também sobre o primeiro reforço fechado pelo Timão para o ano que vem. Preciso te atualizar sobre Paulo Autuori, o novo comandante do Cruzeiro. Falo também sobre o interesse do Flamengo em um zagueiro do Santos. Por falar em interesse, o Fluminense sondou nos últimos dias o Cuiabá de olho em um volante. As últimas no mercado, Ferreira, do Grêmio trocado por Pavon no Atlético. Muitas especulações, informações de bastidores e muito mais, tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se, ativar as notificações. Peço também para que deixe like, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos da Série B e vão agitar essa semana paralisada no Campeonato Nacional por conta da data FIFA. Nessa terça-feira tem Guarani e Criciúma, vou de vitória do Guarani. Tem também ABC e Juventude, vou de Juventude. Daqui a 3 dias, Ituano e Chapecoense, vou de Ituano. Tem ainda Londrina e Novo Horizontino, vou de Novo Horizontino. Para participar na 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo. Na tarde dessa terça-feira, John Textor decidiu pela demissão de Lúcio Flávio. O técnico que era interino não fica mais no Botafogo, nem no Sub-23, nem em nenhum outro quadro. Textor ficou revoltado com o comportamento dos jogadores do Botafogo, especialmente nas últimas derrotas pro Grêmio no empate contra o Red Bull Bragantino, e optou pelo desligamento do Lúcio Flávio. Thiago Nunes, você sabe, é o novo comandante. Já Ronaldo Botelho, que é o procurador-geral do STJD, contou sobre as possibilidades de punição para Coritiba e Cruzeiro. Ele contou que já solicitou à Procuradoria do STJD a suspensão preventiva de torcedores de Coritiba e também Cruzeiro para todos os jogos desses times, dentro ou fora de casa. Ainda existe a possibilidade de uma multa que pode chegar até R$100 mil, multa para os clubes, e a possibilidade de perda de mando de campo de até 10 partidas, o que se aplicaria nesse campeonato e no próximo. Bora contar ainda que Sérgio Coelho anunciou em entrevista na tarde dessa terça-feira que será candidato à presidência do Galo. Ele havia dito alguns dias atrás que tinha aberto mão dessa possibilidade, mas voltou atrás, repensou e atendeu a um pedido de Rafael e Rubens Menin. Para fechar o giro de notícias, contar que representantes do Marcos Leonardo, atacante do Santos, se encontraram com a diretoria do Bayern de Munique em um evento em Lisboa, Portugal. Atacante do Santos que é monitorado por Roma, Real Madrid, Newcastle, agora o Bayern de Munique, entre outros. Bora falar agora sobre Ferreirinha, atacante do Grêmio. Contei para vocês com exclusividade na manhã dessa terça-feira que o Ferreira não renovará seu contrato com o Grêmio. E durante o dia surgiu uma notícia divulgada pelo Everton Guimarães, meu parceiro de Minas Gerais, de que o Ferreira pode ser trocado pelo Pavon, atacante do Galo. Essa ideia surgiu em Minas Gerais e contemplaria os dois times. Como é que funcionaria? O Pavon, recentemente contratado pelo Atlético, perdeu espaço. Desde a chegada do Filipão, seria repassado para o Grêmio em definitivo. Na troca, o Grêmio repassaria o Ferreira. Por que eu acho que esse negócio dificilmente sairá? Primeiro, pela questão salarial. O Ferreira ganha 320 mil por mês no Grêmio, o Pavon ganha perto de R$1 milhão mensais no Galo. Para completar, a idade é parecida. O Pavon com 27 anos, o Ferreira com 25, mas a questão contratual. O Ferreira tem vínculo com o Grêmio só até dezembro do ano que vem. O Pavon tem vínculo com o Atlético até a metade de 2025. E eu já contei para vocês que o Ferreira quer ficar no Grêmio até o fim do contrato para se ver livre e escolher seu próximo destino. Mais do que escolher, ele está de olho na possibilidade de receber ao lado do seu empresário uma verdadeira bolada, algo que não aconteceria se ele se mudasse para o Atlético nessa condição. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar também sobre Paulo Autuori, que respondeu sobre a missão de assumir o Cruzeiro. Você sabe, contei para vocês pela manhã, que o Paulo Autuori vai ficar como técnico interino do Cruzeiro até o fim da temporada. Ele havia sido contratado em agosto como diretor técnico. Dirigentes do Cruzeiro, o Ronaldo, dono da SAF, procuraram o Paulo Autuori e pediram que ele assumisse de forma interina para tentar salvar o Cruzeiro nesses 6 jogos que restam no Campeonato Nacional. E o Paulo Autuori lembrou que pela gratidão que tem ao clube não poderia recusar o convite. A frase foi a seguinte, as frases foram as seguintes, abre aspas: "Ficar na Série A está nas nossas mãos.
Vamos esperar os 6 jogos para ver se seremos competentes e eficazes para conseguir isso. E não tem nada de satisfação nisso, porque não é o que queremos estar, não é aí que queremos estar. Ele ainda completa dizendo, assegurou que fica só até dezembro e quer voltar em janeiro a ocupar o cargo de diretor técnico. A frase foi a seguinte: eu não quero ser mais treinador no Brasil, não vou ser. Sempre fui um crítico contumaz daquilo que é o futebol brasileiro e não há tempo para treinador de futebol no Brasil treinar, fecha aspas. Você, torcedor cruzeirense, gostou da opção pelo Paulo Autuori? Preferiria Luxemburgo? Você acha que há outro nome no mercado? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Bora falar agora sobre o primeiro reforço do Corinthians fechado para a temporada de 2024. O GE trouxe a notícia de que o lateral esquerdo Hugo tem conversas com o Timão para o ano que vem. Fui atrás com o pessoal do Goiás e ouvi feedback de uma fonte lá do clube que o Hugo já assinou um pré-contrato com o Corinthians. Como é que o Corinthians, ou melhor, como é que o Goiás tem essa informação? Porque o Goiás procurou o Hugo e seus representantes para tentar a prorrogação do contrato, que se encerra em 31 de dezembro, e eles foram avisados de que já há um pré-contrato fechado com o Timão. O Hugo tem 26 anos de idade, atleta revelado pelo futebol alagoano, está há 3 temporadas no Goiás. Virou titular nessa temporada por conta de uma série de lesões do Sander, mas a avaliação interna é de que, apesar de muito talentoso, o Hugo, em grandes jogos, costuma ter dificuldade em se apresentar. Não é um jogador de tanta personalidade e também com alguns problemas de lesão. Até por isso o Goiás nunca se preocupou em estender ou fazer grandes contratos. Os últimos vínculos foram todos de um ano. Ele ganhava R$35 mil por mês no Goiás. O Corinthians apareceu com uma oferta pouco superior a R$100 mil diante desse cenário. O acordo está fechado e o Hugo é o primeiro reforço alvinegro para a próxima temporada. Vale a lembrança de que a lateral esquerda do Corinthians sofrerá mudanças. Fábio Santos se aposentará e o Matheus Bidu também não deve ficar, apesar de ter contrato. Bora falar agora sobre o Fluminense, informação exclusiva. O tricolor procurou os representantes do volante Denilson, de 22 anos, do Cuiabá, para entender as condições de um eventual negócio. Esse é um dos principais jogadores do Cuiabá no campeonato. Cuiabá é uma surpresa do Brasileirão, tem hoje a mesma pontuação do Fluminense. Antes dessa sondagem do Flu, o Internacional e o Vasco também haviam levantado informações. O contrato do Denilson com o Cuiabá é longo e o Cuiabá tem 90% dos direitos. Ficou de haver uma nova conversa entre os representantes do atleta e o pessoal do Cuiabá nessa quarta-feira, na volta da folga. Tá todo mundo de folga no Cuiabá, até por conta da data FIFA, para ver se há um feedback em relação ao Fluminense de valores para a compra do jogador. Atleta formado no Itapirense, passou pelas categorias de base no Sub-17 e Sub-20 do Flamengo, também jogou na base do Atlético, antes de conseguir se profissionalizar no Bangu, se mudou para o Cuiabá na temporada de 2021, nesse ano já são 42 jogos, 2 gols e 4 assistências. Será que é o Fluminense já preparando um sucessor para o André, que deve ser negociado no fim da temporada? Vou ficar de olho nessa história e qualquer novidade trago para vocês. Bora com outra informação importante. Durante a live do Nicola dessa segunda-feira me perguntaram se o Joaquim, zagueiro do Santos, poderia pintar no Flamengo. Mandei mensagem para o Luiz Carvalho, que é o representante oficial do Joaquim, e o Luizinho me contou que o Krasnodar, da Rússia, o Torino, da Itália, o Benfica, de Portugal e também o Flamengo já sondaram a situação do zagueiro. Joaquim vai fazer 25 anos de idade agora no mês de dezembro e é um dos principais defensores do Campeonato Brasileiro, chegou a figurar em 17 rodadas na seleção do SofaScore, que é um site de estatísticas. Tem, inclusive, participação definitiva, importante nos gols pró e também nas defesas. São 36 partidas, 2 gols e 5 assistências. Comprado pelo Santos junto ao Cuiabá por 3 milhões de euros, o Peixe pede algo na casa dos 8 milhões de euros. Conversei com o Luizinho para perguntar se existe alguma negociação em andamento para que ele vá para o Flamengo, já que já existe o interesse. E o Luizinho me disse o seguinte, abre aspas, informamos ao Flamengo que é preciso aguardar pela eleição para presidente no Santos. Nos 90 dias anteriores à eleição, o presidente do Santos não pode vender jogador, comprar nem emprestar, fecha aspas. Então, diante desse cenário, só vai haver qualquer movimentação relacionada ao Joaquim depois que o novo presidente, o sucessor do Andrés Rueda, for definido. O Flamengo vai ter de aguardar muito bom zagueiro. Se for contratado, enorme acerto dos dirigentes do rubro-negro que buscam defensores, até porque o Rodrigo Caio vai embora, existe o interesse da diretoria do Flamengo de que o Davi Luiz também não fique, a situação do Pablo segue indefinida, enfim, mudanças no sistema defensivo rubro-negro. Bora falar agora sobre Gabigol no Corinthians. A informação foi divulgada pelo Neto,
apresentador do programa Os Donos da Bola, nessa terça-feira. Eu, inclusive, estava participando do programa. O Neto afirmou que o Corinthians vai brigar para ter o Gabigol em 2024. A ideia do Corinthians é vender o Yuri Alberto para o exterior e usar essa grana para contratar o Gabigol. E quando ele fala em usar essa grana, é para adquirir os direitos econômicos do Flamengo e também ter dinheiro para pagar o salário do Gabigol. Hoje o Gabigol ganha 1.600.000 por mês no Flamengo. Existe uma negociação, uma conversa para prorrogação desse contrato, até porque o vínculo se encerra em dezembro de 2024. O Flamengo e o Gabigol avançaram nessa negociação, mas, diante da repercussão muito negativa, tem bastante gente no Flamengo que não quer a extensão do contrato com o Gabigol. O Flamengo recuou e não fez o anúncio desse acerto. De acordo com o Neto, Mano Menezes pediu a contratação do Gabigol tanto ao Augusto Melo quanto ao André Negão. Então, seja qual for o vencedor da eleição marcada para 25 de novembro, vai haver esse pedido para que o Gabigol possa ser contratado. O negócio é simples? Não. Dos mais difíceis, para não dizer impossível. O Flamengo não me parece estar disposto a vender um jogador super importante, embora no momento de baixa, para um rival brasileiro. O Gabigol tem só 27 anos de idade e ganhou basicamente tudo com a camisa rubro-negra. Foi principal artilheiro, decisivo em jogos de Libertadores da América, em decisões, em finais de Libertadores. Tem números super interessantes. Mesmo nessa temporada de baixa, são 20 gols em 53 partidas. Acho mais provável que o Flamengo tope negociar o Gabigol com um clube do exterior do que com um clube brasileiro, mas é só importante lembrar que o momento do Gabigol não contribui. Além de ser reserva do Pedro, a relação dele com o Tite nunca foi das melhores. Há muita controvérsia em relação a ele dentro da comissão técnica, da diretoria, até de torcida. Então, parece que o clima para a permanência do Gabigol talvez não seja dos melhores. Se você me perguntar, Nicola, você acha que vai acontecer? Eu diria não. Mas tá aí a notícia para você. E você, o que você pensa? Gabigol no Corinthians pode dar certo? Você acha que tem negócio? Usa o espaço para comentário. Não esqueça de deixar like, de compartilhar, de se inscrever. A gente volta às 7. Programa do Nicola. Abraço, tchau!